Vamos nos colocar em pé para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. Vamos nós louvar a Deus. Nós escolhemos o melhor lugar para estarmos nesta manhã, para louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amados, o Salmo 107 diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, que os que congregou na terra, que andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários e não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos estavam a sua alma e desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele o livrou das suas necessidades, e levou por um caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Louvem ao Senhor, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens toda a alma faminta. Ele faz-nos assentar, tirou-nos das trevas e da sombra da morte, que nós estávamos antes em aflição e ferro. Louvem ao Senhor. Então clamaram ao Senhor no dia da sua angústia, e Deus os livrou e os abençoou nas suas necessidades. Deus, Ele faz prosperar o caminho dos justos, e a gente pode olhar o caminho dos ímpios e ver o caminho dos justos, e Deus diz que os caminhos dos justos prevalecerão. Os caminhos que Deus tem
preparado para aqueles que o amam, são caminhos de paz, caminhos de bênçãos e não de mal. Por isso eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, dizendo que se você veio à casa de Deus, e você tem uma dificuldade, você tem uma tribulação, Deus, nós estamos aqui, na casa do Senhor, nós estamos no começo do nosso ano, e nós precisamos entender que desde o primeiro mês, até o último mês desse ano, a mão do Senhor será conosco. E todos os dias da nossa vida, nós vamos ver os livramentos, a bondade e a misericórdia do Senhor. Por isso eu gostaria que você cumprimentasse a pessoa que está do seu lado, dissesse que a paz de Deus esteja contigo. Que a paz de Deus esteja contigo. Jesus, quando ele ressuscitou, ele veio, apareceu aos seus discípulos e disse: a paz esteja com vocês. Amados, nós não precisamos andar ansiosos pelo dia de amanhã. Nós não podemos ficar preocupados com o que haveremos de vestir, de comer, porque basta cada dia o seu mal. O Senhor nos visita no dia da angústia, então por isso nós podemos dizer que a paz de Deus seja contigo. Mas se você ainda tem uma dificuldade, se você ainda está com o coração aflito, calma, nós vamos colocar agora diante do Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor é bom. Você pode dizer: o Senhor é? O Senhor é? E a sua misericórdia? Aleluia, levante as suas mãos. Senhor, nós queremos dizer que a tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é bom. Todos os atos do Senhor, toda a manifestação do poder do teu Espírito, foi para que nós nos tornássemos filhos de Deus, herdeiros do Senhor, participantes da tua glória. Ó Deus, e nós queremos suplicar nesta manhã, que a visitação do teu Espírito seja real em nosso meio, seja verdadeiro, que nós possamos te sentir e te abraçar, e ouvir a tua voz, sentir o teu coração pulsando no nosso coração. Deus, nesta manhã, nós queremos te entregar, Deus, a nossa vida, os nossos bens, a nossa oferta, os nossos dízimos, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso raciocinar. Ó Deus, tudo que olhamos, tudo que enxergamos, tudo que nós ouvimos, tudo, Pai, o ar que nós respiramos, é para a honra e glória do teu santo nome. Por isso, se nós vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. Pai, por isso ensina-nos, desde pequenos, desde cedo, desde a manhã, nós entendermos que todos os planos do Senhor para a nossa vida hão de se concretizar, porque nós fomos justificados, e a tua palavra nos chama de remidos. Benditos são os remidos do Senhor, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós podemos clamar ao Senhor no dia da angústia, e o Senhor nos visitará, porque Ele é fiel. Então, Senhor, nesta manhã, aviva a tua igreja, aviva cada coração, derrama, Pai, da tua graça, viva, renova em mim, cria em nós, ó Deus, um coração puro, um coração reto, um coração justo, para que nós possamos te dar os nossos louvores, louvores estes, Pai, que subam diante das tuas narinas, como perfume suave. Nós te glorificamos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém. E felizes e levantados nós vamos cantar ao Senhor, aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus.
está no ar o nosso informativo com notícias importantes para você. Fique atento! No dia 27 de fevereiro, o Mini realizará mais um culto de consagração de crianças a Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus foi apresentado no templo quando completou 8 dias. Assim como aconteceu com Jesus, apresentamos as crianças a Deus. Se você está interessado ou conhece alguém que gostaria de participar, entre no site da igreja, preencha uma ficha e envie para infantil@primeirabatista.org.br até o dia 20 de fevereiro. Ainda no dia 20, teremos uma reunião para esclarecimentos e confirmação de todos que participarão. A presença nessa reunião é imprescindível para a participação no culto. Depois disso, é só aguardar e entraremos em contato com você. O Mini convida a todos os facilitadores e aqueles que desejam integrar essa equipe a fazerem suas inscrições para o curso de capacitação para facilitadores do Mini, que acontecerá em fevereiro nos dias 7, sexta-feira, às 19 horas e 8, sábado, às 9 horas, na sala 113. Em Romanos 12, vemos que o Senhor diz: àquele que ensina, haja dedicação no ensino. Esse curso é concebido com muito carinho e preparado para aqueles que fazem o ministério infantil ser tão gostoso para crianças e pré-adolescentes. Faça parte dessa grande mini equipe. Inscrições de terça a sexta, de 14 às 18 horas e aos domingos no segundo andar. O investimento é de R$20, porém gratuito para os membros da igreja. Não falte! As férias escolares estão acabando e as férias dos ensaios de coreografia também. A partir do dia 4 de fevereiro, as crianças entre 4 e 13 anos podem participar dos ensaios dos grupos do Mini. Para isso, é preciso fazer a inscrição com a tia Gracinha, de terça a sexta, de 14 às 18 horas, ou aos domingos no segundo andar. Os nossos objetivos são desenvolver a consciência de adoração através da dança, construir amizades com crianças que creem em Deus como elas, tirá-los da virtualidade e proporcionar contato com pessoas, além de benefício dos exercícios físicos. Não negue esse prazer ao seu filho. 31 de janeiro é o Dia Mundial da Solidariedade. Por isso, nesse dia, o ID, Instituto de Desenvolvimento Evangélico, promoverá aqui em nossa igreja o Show da Solidariedade, com a presença do grupo Tambor Lata, Alfa MCs, Banda Fôlego e muito mais. O objetivo do evento é arrecadar recursos para a compra da sede do ID. Para isso, serão vendidas camisetas do Instituto na hora do evento. Anote em sua agenda, próxima sexta-feira, dia 31, às 19 horas, aqui em nossa igreja. E a entrada é de graça. Termina aqui o nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Nada cheiroso. Você tá animado hoje, bombom? Deus é muito bom. Dom. Deus é muito bom, sim. Mas ele também é muito justo, né, tia Gracinha? Bom e justo e fiel. Tantos nomes esse Deus grandão tem, não é mesmo? Verdade, tia Gracinha. Mas não é bom abusar desse Deus dom e justo. É verdade. Hoje a gente vai aprender sobre isso, que além de bom, Deus também é justo
E o que acontece? Ele quer que nós obedeçamos a ele, não é mesmo, Bombom? É isso mesmo, porque quando a gente desobedece, mas tia Gracinha, ele quer que a gente obedeça pra gente não se dar mal. Não é daquele carrasco, não. É verdade. Tudo quando ele fala pra gente obedecer, não é porque ele é um Deus ruim. Ele é um Deus dom. E quando desobedece, a gente se dá não. É verdade. Hoje as crianças vão aprender o que mesmo lá em cima, Bombom? Sobre a justiça de Deus também. Sabe, quando ele fala, não, é não. E se você desobedece, você não se dá bem. Foi assim com um soldado que pegou uma capa do exército inimigo e fingiu que não tinha pego. Aí o povo todo se deu mal. E como Deus é justo, aí houve uma correção. E as crianças vão aprender sobre isso, sobre a justiça de Deus, como Ele é dom. E quando a gente se desobedece, a gente se dá não. Então vamos chamar uma galera muito animadinha. Ainda tem uma galera de férias, né? Mas com vocês, os pré-adolescentes. Solta a música, DJ! Oh! Yeah! No! Agora, criançada, tia Gracinha! Uou! Agora que está todo mundo aqui na frente, vamos todo mundo falar os versículos do dia. 1, 2, 3. No 3, galera. 1, 2, 3. Confesse diante do Senhor, Deus de Israel. Josué 7:19. Estou animado. Muito obrigada a todos. Intercedam por nós que a gente vai mandar ver na palavra de Deus lá em cima. Tchau! Amém, glória a Deus. Bom dia, igreja. Irmãos, eu estou aqui por um momento especial na nossa vida, porque nós agora, como igreja de Cristo, vamos estar enviando uma missionária. Graças a Deus. Eu vou chamar aqui a missionária Joene para estar aqui conosco. E a sua mamãe também, pode vir os familiares que estiver aqui com ela. A palavra de Deus, no livro de Romanos, deixa eu abrir aqui rapidinho. Em Romanos 10, os irmãos precisam abrir não, eu vou ler para os irmãos. Diz assim, só um instante, que eu não estou enxergando essa Bíblia. Tá, eu vou citar o versículo que eu sei de cabeça. Ele diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, né? E a palavra de Deus, ela nos diz que como quem ouvir o nome de Jesus, a palavra de Deus nos fala como que é maravilhoso a salvação que há em Cristo Jesus. Mas, irmãos, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu já sou salvo, é maravilhoso a gente estar aqui sentado, é tão bom, né? Mas todo aquele que ouvir o nome de Jesus, ele vai ser salvo, né? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se não forem enviados?
Né, irmãos? E hoje nós, como primeira Igreja Batista, estamos enviando a Joene, levando ela, falando: Joene, vá em nome de Jesus, porque nós, primeira igreja, estaremos te sustentando, não apenas financeiramente, mas estaremos orando pela sua vida, enviando as coisas que você precisar, porque nós sabemos que você, Joene, vai estar lá no Nordeste, lá no sertão, falando do amor do Pai, aquele amor que nós, como primeira igreja, conhecemos já. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé, impor as mãos e nós vamos orar, abençoando e enviando a Joene. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Joene, porque o Senhor a escolheu desde o ventre da sua mãe. O Senhor a escolheu para que ela ouvisse o nome de Jesus, para que ela fosse salva, para que ela tivesse a palavra do Senhor em seu coração. E agora, Deus, nós como igreja que vimos a Joene crescendo, ser batizada, ser discipulada, se tornar uma líder de célula, supervisora, Deus, nós vimos o crescimento da Joene dentro da igreja, e agora nós como igreja queremos enviá-la, abençoando ela, abençoando o trabalho do Senhor na vida dela. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a cuidar melhor dos nossos missionários, nos ensina, Deus, a fazer o possível para que o trabalho da Joene seja bem feito, e que o sertão nordestino possa conhecer mais o Teu Evangelho, porque famílias serão salvas através da pregação que a Joene vai estar fazendo. Deus, ela será bênção na vida de pessoas. E nós, Deus, queremos agradecer também pela vida da sua família, da sua mãe, que está abrindo mão da sua filha. Assim como Deus enviou o seu filho Jesus para nós, a sua mãe também está abrindo mão da sua filha, de estar perto, para enviá-la para a pregação do Evangelho da graça de Deus no sertão nordestino. Nós abençoamos a ida da Joene em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse é um momento precioso, porque nós estamos aqui em pé, intercedendo e enviando a Joene como a missionária da primeira igreja no sertão. Todos aqui vão orar pela Joene? Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Amém. Amados, nós oramos pela Joene e agora nós também vamos colocar esse momento de devolução a Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que continuem sendo realizados todos os projetos que a Primeira Batista tem desempenhado, não apenas aqui na nossa igreja, mas em Campo Grande e no Brasil. Então, enquanto nós cantamos, você pode ter esse momento para trazer seus dízimos e as suas ofertas em nome de Jesus.
a quarta e a quinta estrofe. Tudo a Cristo a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformará minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Símbolo de Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, ó Jesus, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Símbolo de Jesus bendito, tudo deixarei. Quando eu vi a apresentação da missionária, me deu a saudade das minhas viagens. Esse Mato Grosso, né, gente? Ai, que delícia. Irmãos, sem demora, a palavra de Deus, depois os irmãos confiram em casa. Lá em Jeremias, capítulo 18, até o versículo 8, os irmãos leiam em casa depois. Fala-se sobre o vaso, o oleiro. Queridos irmãos, Deus falou para o profeta Jeremias: ó Jeremias, vá à casa do oleiro, lá eu quero falar com você, eu preciso conversar com você. E Jeremias foi à casa do oleiro. Casa do oleiro nada mais é como se fosse uma casa do artesão hoje. Ah, meus irmãos, eu creio que quando Jeremias entrou e viu aquele senhor fazendo aquele vaso lindo nas mãos, eu creio que ele deve ter ficado até admirado com aquilo que está fazendo ali naquela roda, aquele vaso lindo. Mas de repente o oleiro amassa aquele vaso, quebra, esmissua aquele vaso, e ele fica olhando. E aí Deus fala com ele: Jeremias, esse povo que está andando errado, esse povo de Israel que está andando errado, que não está me obedecendo, que está fazendo as coisas maus, se eles não obedecerem, Jeremias, farei também como vaso, esmiçarei, quebrarei esse vaso. Mas como Deus é maravilhoso, como Deus é o nosso Deus, está sempre com as suas mãos estendidas para nós. Quando nós erramos, quando nós falhamos, suas mãos estão estendidas, pronto para que nós sejamos, modificamos e sejamos vasos novos na mão do Senhor, para glorificar e para honrá-lo. Amém? Ah, eu quero ser um vaso novo. Um vaso que faça diferença. Oh, Pai. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser
Eu quero ser um vaso novo. Pai, obrigado pela tua palavra, essa palavra que nos corrige, essa palavra que nos exorta, essa palavra que nos ensina, Senhor, para que possamos andar em teus santos retos caminhos e procurar ser vasos que façam diferença, principalmente na sociedade que vivemos. Amém? Aleluia! Como tu queres, Senhor amado, eu sou um vaso, tu és o oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Que nós possamos ser vasos novos na mão do Senhor. Chamei Jerusa, porque sempre ela está me entusiasmando, me animando, me reanimando. Levanta cedo, procura Jerusa, está lendo a palavra. Acaba de cozinhar, está lavando roupa, está com a palavra na mão. Obrigado por você ser uma força na minha vida. Amém? Graça e paz, amém? Feliz Natal, feliz Ano Novo. Já que eu não tive a oportunidade de encontrar os irmãos antes disso, então vai atrasado, mas vale a pena, né? Bom, meus irmãos, é um grande privilégio para mim estar aqui. Eu tive a oportunidade de pregar aqui na igreja no último domingo, nos cultos da noite, trazendo essa palavra. E o pastor Ronaldo conversou comigo e falou assim: olha, seria muito bom se essa palavra fosse ministrada também nos outros cultos, nos cultos da manhã, porque nós entendemos que Deus está falando conosco como igreja, e é muito importante para que todos nós estejamos bem atentos à voz do Senhor. Então a nossa reflexão essa manhã vai para um texto da palavra, na verdade 2 textos que estão bem próximos. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 12 a 14. Atos 1, versículo 12 ao versículo 14. E depois vamos ler Atos 2, versículos 1 a 4. Então é só virar a página. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. E nós já vamos ler o texto. Bom, sempre que nós viramos o ano, nós ficamos muito felizes, porque a impressão que dá quando a gente vira o ano e entra num novo ano é uma sensação assim de começar tudo do zero. É ou não é? Agora acabou 2013, tudo que ficou em 2013 ficou, agora eu vou entrar no novo ano e vai ser uma bênção. Então dá aquela sensação assim de ânimo novo, e agora eu vou fazer muitos projetos, tenho muitos planos para 2014,
Não sei quantos de vocês têm essa prática, né, de começar o ano já com uma listinha de objetivos pessoais. Não, nesse ano eu quero fazer tal coisa, eu quero conquistar tal coisa, eu quero fazer uma viagem, eu desejo experimentar alguma coisa diferente na minha vida com Deus, agora eu quero colocar um alvo que eu vou ler a Bíblia toda em um ano, né, e a gente faz diversos alvos, diversas coisas. Eu não sei você, eu já passei por muitos anos onde eu fazia todos esses alvos, essas metas e não conseguia chegar no meio do ano bem animado para cumpri-las. E aí acabava ficando por outro ano e por outro ano e assim por diante. Mas é natural do ser humano que a gente sinta isso e que a gente então coloque diante de Deus algumas coisas, algumas expectativas, alguns alvos e alguns objetivos. Isso é normal. E eu creio que, independente de quais sejam, Deus, que é o nosso Pai, que deseja nos abençoar, também vai nos levar a conquistar muitas coisas. Porém, Deus tem falado comigo, já no final do ano, no começo desse ano, sobre quais são as minhas expectativas, quais são os meus alvos, os meus objetivos para esse ano, porque nós podemos ter diversos tipos de objetivos, diversas vontades. Nós podemos mirar muito baixo e ter vontades simples, ou nós podemos ter expectativas, alvos e objetivos excelentes. Então, existe essa diferença, porque às vezes a gente passa muito tempo correndo atrás de algo que não é aquilo que está no centro do coração de Deus, no centro da vontade de Deus para nós, e nós gastamos tempo e energia correndo atrás de algumas coisas, e Deus às vezes quer nos levar a outros tipos de experiência. Bom, todo ano, quando tem a virada do ano, eu geralmente estou aqui na igreja, né? Nesse culto da virada do ano, eu sempre oro, e há uns 4 ou 5 anos, geralmente a minha oração é sempre a mesma. Eu sempre faço a mesma oração quando vira o ano, porque eu falo: Senhor, eu tenho tantas coisas que eu gostaria de pedir, tantas coisas que eu gostaria que acontecesse, que glorificam o Teu nome, que são boas para o reino, que são boas para a igreja, para a minha vida, para a minha família. Mas acima de todas as coisas, existe uma coisa, Senhor Jesus, que se esse for o ano 2014, eu vou ficar muito feliz do Senhor cumprir a sua promessa. E o que eu quero pedir, Senhor, se eu tiver que te pedir uma coisa em 2014, que seja o ano da sua volta, que seja o ano do seu regresso, que seja o ano em que nós vamos ver o Senhor vindo dos céus e a sua igreja se encontrando com o Senhor nos ares. Ah, Deus, como eu desejo ver esse dia, como eu espero esse dia. E é claro que teriam outras coisas que eu poderia pedir a Deus. Por exemplo, eu gostaria de ser pai, né? Eu tenho esse desejo no coração, e eu creio que Deus abençoa esse desejo no meu coração. Mas eu não posso dizer para Jesus assim: ó Jesus, não volta não, espera eu ser pai, aí depois o Senhor vem. Não é legal. Melhor é estar com Cristo. Se for o tempo do regresso do Senhor, então eu vou estar muito bem, eu vou ficar muito feliz. Então eu sempre, toda virada de ano, eu entro no novo ano pedindo: Senhor, volta, Maranata, vem resgatar a tua igreja. Imagina esse momento histórico, profético, e você participando, é maravilhoso. Mas eu sempre digo também: Senhor Jesus, se não for o tempo da tua volta, então encontra-me fiel, derrama sobre mim o teu Espírito, para que eu permaneça fiel, porque é somente cheio do Espírito que eu vou ser fiel, porque só existe uma pessoa que pode nos fazer permanecer fiéis no tempo da tribulação, que é o Espírito Santo de Deus. Só existe uma pessoa que pode revelar Jesus para o coração do homem, e esse é o Espírito de Deus. Só existe um que pode revelar a Jesus, e que pode nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou, que é o Espírito Santo. Só Ele pode consolar aquele que está aflito. Só o Espírito Santo pode curar o enfermo. O Espírito Santo é aquela pessoa que nós mais precisamos. Então, dentro de todas as expectativas, dentro de todos os alvos, dentro de todos os objetivos que eu gostaria para esse ano de 2014, eu tenho um que é mais excelente. Senhor,
enche-nos do teu Espírito. Senhor, me enche o teu Espírito, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito, porque só Ele é capaz de fazer a igreja cumprir a sua missão. Só o Espírito Santo pode nos levar a ser a igreja santa que Deus espera que sejamos. Então, eu deixei de lado algumas expectativas, alguns sonhos pessoais, para buscar aquele que é mais excelente. Jesus uma vez se encontrou com o cego, conhecido como Bartimeu. O nome do cego não era Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Então a gente não sabe o nome desse cego, mas ele era conhecido como o cego filho de Timeu. E Jesus se encontra com ele, e Jesus pergunta assim: o que é que você quer que eu te faça? E ele diz assim: eu quero ver. Parece uma pergunta óbvia de Jesus e uma resposta também óbvia, porque se você perguntar para o cego o que você quer que eu faça, o cego vai querer ver, é ou não é? Não é tão óbvio assim. Jesus se encontrou com pessoas que não entenderam essa pergunta de Jesus. Teve o paralítico do tanque de Betesda, que quando Jesus perguntou para ele: o que é que você quer que eu te faça? Em vez dele dizer assim: Senhor Jesus, eu gostaria que o Senhor me curasse, ele disse assim: sabe o que é? É que todo mundo fica ali do lado do tanque, né? E quando o anjo vem para agitar as águas, eu não tenho ninguém para me levar lá para o tanque para eu ser curado. Então dá a impressão que ele estava assim: Jesus, se o Senhor quiser me dar uma mão para eu chegar lá mais perto do tanque. Ele estava diante da cura, ele estava diante do Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas, e ele estava com uma expectativa, com um desejo tão pequeno. Mas às vezes isso acontece conosco. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo e verdadeiro, e às vezes as coisas que nós mais pedimos para Deus são as coisas que menos vão mudar a nossa vida. O cego podia ter falado assim: Jesus, eu queria um cão-guia, queria que o Senhor me arrumasse um cão-guia para eu ir andando, né? Ele ia me guiando nos lugares. O Senhor Jesus podia fazer com que as pessoas me dessem mais esmolas. Mas a esmola não ia resolver a vida do cego, e nem o cão-guia. Assim como algumas coisas que nós mais pedimos para Deus não vão resolver a nossa vida, quando o que nós mais precisamos é dele, é do Espírito Santo. E se o Espírito Santo encher a nossa vida, então todas as coisas vão ser sanadas pelo Senhor Jesus. Então existe uma expectativa, existe um desejo, existe algo mais excelente para você e para mim, para nós como igreja, buscarmos nesse ano, que é um revestimento de poder do Espírito, é sermos cheios do Espírito de Deus, para sermos fiéis a Ele, para amarmos a Ele, para buscarmos a sua face. Então nós precisamos do Espírito Santo. Mas nós olhando para a Bíblia, nós vemos que existe uma mudança no ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele agia de uma maneira. Nós vemos o Espírito Santo, o ministério do Antigo Testamento do Espírito, diferente do ministério a partir de Atos capítulo 2. Não é que o Espírito Santo não agia no Antigo Testamento, pelo contrário, o Espírito Santo está no Antigo Testamento. Nós vemos o Espírito Santo na criação, quando o Espírito pairava sobre a face das águas. Então ele estava no Antigo Testamento. Algumas pessoas acham assim: não, o Antigo Testamento é quando aparece Deus Pai, aí o Novo Testamento é Jesus, e aí depois vem o Espírito Santo, né? Os evangelhos, a vida de Jesus e depois o Espírito Santo. Não, a Trindade está presente em toda a Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, no Antigo, no Novo, nas epístolas. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia da seguinte forma: o próprio Deus outorgava, o próprio Deus dava a ordem, e aí o Espírito Santo agia, e o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, e a tomava, e a usava, e essa pessoa então conseguia fazer prodígios, coisas maravilhosas. Mas depois de um certo tempo, o Espírito Santo se retirava dessa pessoa, porque ele vinha sobre a pessoa, e depois se retirava de sobre aquela pessoa. É o que nós vemos acontecer, por exemplo, com Sansão. Sansão era aquele homem separado, a história dele está lá no livro de Juízes, capítulo 13. Sansão, ele quando precisava de uma unção especial de Deus, o Espírito de Deus vinha sobre ele, aí ele pegava uma queixada de jumento e matava 1000 homens. Já imaginou?
Um homem contra 1000 com uma queixada de jumento, porque ele estava cheio do Espírito. E várias vezes isso aconteceu. Mas aí, quando ele começou a tropeçar, e ele começou, então, a vender, a sua própria unção, o seu chamado, ele começou a perder o seu chamado. E aí, quando os filisteus vieram sobre ele em pecado, ele pensou assim: eu vou sair como as outras vezes e vou matar todo mundo, igual eu já fiz antes. E aí o texto bíblico diz assim: mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Porque o Espírito Santo vinha sobre Sansão e se retirava sobre Sansão. Assim também aconteceu com Saul, que eu lembro que quando eu estava começando a buscar mais a Deus e ler a Bíblia, eu ficava meio confuso, porque eu via Saul, no começo da história, o Espírito Santo vindo sobre ele, e ele começava a profetizar, e ele era usado por Deus, tinha vitória nas batalhas. Eu falava: esse é um homem cheio do Espírito. E aí Saul, um pouco mais à frente na história, se perde completamente e termina a sua vida cometendo suicídio. Aí fala: como que um homem cheio do Espírito pode acabar dessa maneira? Mas é que o Espírito havia se retirado de Saul. A partir de Atos capítulo 2, o Espírito vem, depois que Jesus é morto, ele ressuscita e ele sobe aos céus. O próprio Jesus disse assim: olha, é bom que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E Jesus diz algo muito importante lá nos capítulos 14 e 16 de João. Ele diz assim: vocês já conhecem o Espírito, porque o Espírito está com vocês, está em Jesus, então eu estou com vocês, vocês veem o Espírito. Ele está com vocês, mas ele vai estar em vocês. A partir da morte e ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo, todo aquele que recebe a Cristo como seu Salvador, passa a ser a habitação do Espírito. O Espírito não vem mais sobre nós, mas o Espírito habita em nós, amém? E é somente a partir dessa obra interna do Espírito Santo que nós podemos então agradar a Deus, sermos santos, buscarmos a Ele. Não é algo que nós fazemos de fora para dentro, mas é algo que brota de dentro para fora. Então nós temos o Espírito. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz algo muito interessante. Ele fala assim: o crente possui o Espírito. O Espírito é residente, o Espírito de Deus é residente no crente. Mas quando nós somos cheios do Espírito, o Espírito deixa de ser residente para se tornar presidente. E aí não somos nós que temos o Espírito, mas é o Espírito que nos tem. E aí nós nos movemos no Espírito, falamos no Espírito, oramos no Espírito, profetizamos no Espírito. Então é muito importante, meus irmãos, é uma mudança muito grande, apenas ser um crente, estar aqui e ter o Espírito Santo dentro de si, e ser cheios do Espírito, transbordar do Espírito, estar plenos do Espírito. Paulo fazia essa oração pelos Efésios, ele se colocava, ele dizia: eu me coloco de joelhos perante o Pai, que dá nome a toda a família da terra, para que vocês sejam plenos do Espírito. Então, se existe uma coisa, meu irmão, que você deve buscar nesse ano de 2014, é ser pleno do Espírito. Porque sendo pleno do Espírito, Deus terá controle da nossa vida. Sendo plenos do Espírito, Deus vai nos levar a conhecê-lo de uma forma muito mais profunda. Mas a Bíblia nos faz saber que existe um ambiente. Existe um ambiente onde o Espírito Santo se manifesta. Para você ser cheio do Espírito, existe um ambiente, um contexto, um cenário da sua vida que precisa estar preparado para que o Espírito venha. De maneira alguma eu quero reduzir a soberania de Deus. Deus é soberano para fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, onde Ele quiser e com quem Ele quiser. Mas a Bíblia também nos ensina que existe um ambiente. A nossa relação com o Espírito Santo, ela é muito interessante. Paulo diz em Efésios capítulo 5, olha, vocês não vão se embriagar com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, existe uma ação que você faz que te torna mais pleno do Espírito Santo. Não é só Deus que derrama, mas você também recebe o Espírito. Então você pode buscar ser cheio.
Da mesma forma, Paulo fala para os Tessalonicenses. Ele diz assim, olha, não apagueis o Espírito. Ou seja, existem também atitudes, existem áreas da nossa vida, coisas que nós fazemos, que podem também apagar o Espírito. Fazer com que o Espírito não tenha liberdade. Áreas onde nós falamos, não, aqui eu é que decido como eu vou falar, como eu vou agir. Aqui o Espírito Santo não tem governo, sou eu que vou dizer. E aí nós apagamos o Espírito. Então existe um ambiente que nós podemos preparar na nossa vida para experimentar a manifestação do Espírito Santo. Vamos para o texto? Em Atos capítulo 1, versículos de 12 a 14, nós lemos assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Senhor, essa é a sua palavra. Diante dela nós nos prostramos, ó Deus, sabendo que nós não podemos fazer nada se o Teu Espírito Santo não for à frente. Senhor, nós estamos reunidos aqui como comunidade de fé, e nós viemos aqui porque queremos ser impactados pela Tua palavra, impactados pelo Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, e tudo que nós temos está em Ti, todas as nossas fontes estão em Ti. Então, Senhor, nós te pedimos, reconhecendo a nossa limitação, vem Espírito, vem sobre este lugar aqui, nessa manhã, e fala comigo, fala com os nossos irmãos, fala com cada um de nós, gera transformação, gera vida. É isso que nós oramos, ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. Faz, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira característica desse ambiente onde o Espírito Santo se manifesta, se você quer experimentar nesse ano a visitação do Espírito Santo e quer preparar o seu coração para isso, então a primeira característica desse ambiente onde ele se manifesta é a obediência. Você pode repetir? Obediência? Grave isso. Esse é o ambiente da obediência. O Espírito vem no ambiente da obediência. No versículo que nós lemos aqui, no capítulo 1, versículo 12, diz que eles voltaram para Jerusalém. Eles não estavam em Jerusalém, eles voltaram para Jerusalém depois de estarem com Jesus. Jesus havia ressuscitado, mandou o recado que se encontraria com os discípulos na Galileia, e então os discípulos se encontraram com Jesus, comeram um peixe, lá na praia, estavam felizes, e aí Jesus disse assim: olha, vocês lembram daquela promessa que eu ia mandar o Espírito? Pois bem, eu farei isso. Eu já dei para vocês uma missão, vocês vão por toda a terra, mas antes, vocês devem aguardar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do alto, e então vocês vão ser as minhas testemunhas a partir de Jerusalém, por todo o mundo. Então, vocês devem voltar para Jerusalém, vocês não vão ficar aqui, para experimentarem esse mover, o cumprimento dessa promessa, vocês vão para Jerusalém. Agora, meus irmãos, Jerusalém era o pior lugar do mundo para um discípulo de Jesus naquela época, era o pior lugar, era o lugar de maior perseguição, era o lugar mais desafiador, era o lugar mais difícil, mais sombrio para um discípulo de Jesus, era Jerusalém.
Há poucos dias atrás, entenda, há poucos dias atrás havia explodido um movimento em Jerusalém de perseguição a Jesus e aos seus discípulos. O próprio mestre deles havia sido morto, crucificado em Jerusalém. Os líderes dos judeus, da nação, os líderes religiosos que perseguiam os discípulos de Jesus estavam em Jerusalém. Ou seja, voltar para Jerusalém era assinar um termo de entrega da própria vida. Era assinar a sua sentença de morte. Porque era o lugar mais difícil para se estar. E aí eu fico imaginando, eles dizendo assim para Jesus: Jesus, precisa ser em Jerusalém? Jerusalém é muito difícil. A gente foi perseguido lá, nós te abandonamos em Jerusalém. O próprio Pedro devia ter uma lembrança muito ruim, porque negou Jesus 3 vezes em Jerusalém, por causa da perseguição. Jesus, mataram o Senhor, o que será que vão fazer com a gente em Jerusalém? Senhor, não dá para o Senhor mandar o seu Espírito aqui na Galileia? Aqui na Galileia é tão bom, o Senhor passou tanto tempo do seu ministério aqui na Galileia, era como o quartel-general de Jesus, a Galileia. Existiam tantos revolucionários que queriam se libertar do jugo romano, lá na Galileia, então eles iam formar um grande exército rapidamente. Manda o teu Espírito na Galileia, ou talvez em Samaria, ou na Cesareia de Filipos. Por que em Jerusalém? Vamos ficar nesse lugar que é mais cômodo, que é mais seguro, que é mais fácil. Mas o Espírito não viria sobre a Galileia. O Espírito não viria sobre Cesareia de Filipos, nem sobre Samaria. O Espírito viria em Jerusalém. Então, para experimentar o mover do Espírito, eles precisavam ser obedientes. O Espírito Santo não virá no lugar da desobediência. Não adianta. Talvez Deus já tenha falado com você sobre algumas áreas da sua vida, sobre algumas coisas que você precisa mudar, que Deus deseja que você mude e que a palavra de Deus diz que você deve mudar. E aí, ano após ano, a gente vai enrolando, vai empurrando, vai procrastinando, vai jogando a sujeira para debaixo do tapete. E aí nós continuamos clamando: Senhor, envia o teu Espírito, transforma a minha vida, eu quero te conhecer mais, eu quero experimentar mais a tua presença, e nada acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo não virá no lugar da desobediência. O Espírito Santo virá em Jerusalém. Jerusalém é aquele lugar da nossa vida onde nós dizemos assim: Senhor, é tão difícil. Foi lá que eu sofri as minhas maiores decepções, foi nesse relacionamento, foi nessa área. É tão difícil, Senhor, mas eu digo sim, e eu permaneço, eu vou te obedecer, ainda que me custe tudo, eu vou obedecer, eu vou para Jerusalém, ainda que eu tenha que abrir mão de muita coisa, ainda que eu tenha que abrir mão de sonhos, eu escolho te obedecer, porque é lá que o Espírito vai vir, é em Jerusalém, é no lugar da obediência. Ele não virá na desobediência. Somente quando nós dizemos sim, Senhor, é que nós experimentamos o mover do Espírito. Nós estamos aqui por causa da obediência de Jesus. Jesus esteve nessa posição em que nós estamos. Jesus lá no Getsemane orou dizendo: Senhor, é tão difícil, passa de mim esse cálice se for possível, mas todavia cumpra-se a tua vontade e não a minha. É esse lugar onde nós dizemos: Senhor, eu estou indo para a cruz, mas eu quero que a tua vontade se cumpra e não a minha. É um compromisso sério com o Senhor Jesus, radical com o Senhor Jesus, de amá-lo acima de todas as coisas, de obedecê-lo acima de todas as coisas. Sem isso, não haverá derramamento do Espírito. Por isso é necessário ir para Jerusalém, por isso é necessário obedecer, ainda que seja difícil, ainda que seja muito dolorido, ainda que você tenha que mexer em áreas da sua vida tão complicadas, escolha obedecer, que é aí que você vai estar no centro da vontade de Deus. Amém? Essa é a primeira característica, é a obediência. Em segundo lugar, a segunda característica desse ambiente onde o Espírito Santo se manifesta é a expectativa. É um ambiente onde há expectativa. Então, a primeira característica é a obediência, ir para Jerusalém, e a segunda característica é o ambiente de expectativa.
Em Atos capítulo 1, verso 4, Jesus tinha acabado de prometer para eles: olha, vocês vão para Jerusalém e lá eu vou cumprir a minha promessa. E quando nós vamos para o capítulo 2, nós vemos que eles estão lá, permanecendo em oração, firmes, cheios de expectativa de que Deus iria cumprir a sua promessa. E eles estão lá orando: Senhor, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito. O Senhor prometeu, essa é a promessa do derramado do Espírito Santo. Nós queremos, então envia o teu Espírito, um dia, após o outro, após o outro, após o outro, em uma oração, em uma expectativa, sem esmorecer, sem desanimar. Senhor, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito. Essa fome que eles tinham, que preparou o ambiente para que o Espírito viesse. O Espírito não vai vir num lugar onde ele não é esperado, onde ele não é aguardado. Eu não sei se você já foi em um lugar onde você não se sentiu muito bem-vindo. Isso já aconteceu comigo. Você chegar num lugar e você perceber que você não é muito bem quisto ali, né? O Espírito Santo às vezes se sente da mesma forma, deseja se revelar, deseja encontrar a sua igreja, e às vezes a sua igreja está querendo tantas outras coisas, não está preparada, não está desejosa, e é essa expectativa que gera a oração da madrugada, é essa expectativa que gera o jejum, porque a oração da madrugada, a oração, a busca na palavra, o jejum, não são meras ações que nós fazemos para convencer a Deus, não. Nós fazemos essas coisas porque nós temos essa expectativa de que Deus pode se revelar. Às vezes nós vamos para a igreja, domingo após domingo, e nós, às vezes estamos no carro, pensando em tantas coisas. Estou indo para a igreja, mais uma vez, né? E falta aquela expectativa: Senhor, eu estou indo porque eu quero te ouvir falar. Será que é hoje que o Senhor vai falar comigo? Será que é hoje que o Senhor vai tocar naquela área? Será que é hoje que o Senhor vai me dar aquela direção? Senhor, será que é hoje que nós vamos ver o Senhor cumprindo e respondendo a oração de Abacuque? Aviva, Senhor, a tua obra. Senhor, será que é hoje? E a expectativa vai morrendo, vai passando. Mas esse ambiente onde o Espírito se manifesta é um ambiente de expectativa. Eles estavam lá, aquelas 120 pessoas, em Atos capítulo 2, estavam esperando, estavam orando, todos os dias, orando pela mesma coisa. Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor é um Deus que fala e cumpre, amém? Quando o Senhor diz, Ele faz. E essa promessa do derramar do Espírito Santo não é uma promessa dada só aos discípulos. Jesus disse assim: se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O próprio Jesus disse que Ele vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. E por que nós estamos então pedindo tantas outras coisas? E não pedimos aquilo que é mais excelente? Dá, Senhor, o Teu Espírito a nós, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos. Eu costumo dizer, quando estou ministrando aulas aqui na igreja, que se eu fosse oferecer um banquete aqui para os irmãos, colocasse aqui uma mesa cheia de biscoito recheado e suco instantâneo de pozinho, né, um banquete, talvez os irmãos não iam ficar muito surpresos, né? Não ia ser aquela coisa, aquele banquete. Mas eu estive em lugares, no Nepal, que se eu colocasse uma mesa de biscoito recheado e suco de pozinho, a fome é tão grande que as pessoas iam chorar e elas iam devorar, como se fosse um banquete mesmo. Qual é a diferença? A diferença é a fome. A diferença é a fome. Às vezes nós estamos aqui prestando culto ao Senhor, aqui nesse lugar onde nós nos reunimos como comunidade de fé, e pessoas se convertem aqui diante dos nossos olhos, elas recebem a salvação. Que tremendo, que milagre maravilhoso. Por outro lado, algumas pessoas saem insatisfeitas, dizendo assim: não foi tão bom o culto hoje, eu não gostei muito. Mas como não? Como que o mesmo culto, a mesma palavra pode abastecer tanto uma pessoa e a outra sair vazia? Porque não há fome. Quando estamos com fome, meu irmão, um pedacinho de pão é maravilhoso, é ou não é? Quando nós estamos com fome de Deus, só o fato de estar aqui já aquece o nosso coração. Falta fome, falta expectativa, e o Espírito Santo não virá no lugar onde ele não é esperado, onde não há expectativa.
As pessoas em Jerusalém, quando eles estavam orando lá, naquele lugar pequeno, aquelas 120 pessoas no alto de uma casa, as outras pessoas de Jerusalém estavam lá fora, estavam comendo, bebendo, indo à padaria, trabalhando, estudando, fazendo tudo que eles estavam fazendo, mas eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo lá fora. Eles queriam o Espírito, eles queriam o Espírito. Assim também nós devemos dizer assim: eu não quero saber qual é a expectativa das pessoas. Eu quero o Espírito Santo. Não me interessa no que as pessoas estão gastando a vida delas. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero permanecer nesse lugar de expectativa, onde o Espírito se manifesta. Isso é muito importante. Nós vemos na Bíblia a história de Simeão, em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. E a Bíblia diz que Simeão aguardava o Messias. Ele aguardava a libertação de Israel. Simeão já era um homem idoso. A Bíblia diz que ele era justo, que ele era piedoso, cheio do Espírito, e ele aguardava o Messias. Imagina, meus irmãos, ano após ano da vida, e ele assim: Senhor, quando vai vir o Messias? Quando vai vir o Messias? Senhor, será que é esse ano? E aí virava o ano e ele falava: Senhor, será que é esse ano? Será que esse ano o Senhor vai remir o seu povo? Será que é esse ano que o Senhor vai salvar o gentio? Será que é esse ano, Senhor? Envia o Messias. E ano após ano, até ele ficar bem idoso. E o Senhor prometeu para ele: você não vai morrer antes de ver a salvação. E aí um dia, ele, movido pelo Espírito, foi ao templo. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo e viu Jesus, pegou Jesus nos braços e falou: Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação do povo de Israel. Que maravilhoso! Como esse homem permaneceu com essa expectativa tantos anos, sem esmorecer. Simples, ele não esperava que a situação política de Israel mudasse para que Deus mandasse o Messias. Ele não estava esperando na situação política, ele não estava esperando na religião, ele não estava esperando nos aspectos exteriores, ele esperava na fidelidade de um Deus que quando promete, cumpre. Quando ele fala, ele faz. Então, nós esperamos pelo Espírito Santo, meus irmãos, e nós não estamos tentando olhar pela aparência das coisas. Nós esperamos porque Ele disse que Ele enviaria o Espírito sobre toda a carne, e nós estamos esperando nessa promessa. Amém? É isso que gera expectativa. É isso que gera expectativa, é a fidelidade de Deus. Senhor, o Senhor prometeu. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Então apresse esse tempo em nome de Jesus. É o lugar da expectativa. E em último lugar, o ambiente onde o Espírito se manifesta. O primeiro ambiente é o ambiente da obediência. O segundo é o ambiente da expectativa, da fome. Em terceiro lugar é o ambiente da comunidade. O Espírito Santo não viria sobre uma pessoa só que estava isolada. De repente aquele que estava lá se juntou a outro, e a outro, e a outro, e a outro, e aí eles já eram um grupo, e eles estavam orando pela mesma coisa. Eu acho fantástico que dentro desse grupo que estava lá, estava Tiago e João, os discípulos de Jesus, os filhos do trovão. Tiago e João, há pouco tempo atrás, tinham falado assim para Jesus: Jesus, o Senhor podia arrumar no teu reino um lugar para nós, à tua direita e outro à tua esquerda. Eles queriam ser os maiorais. Olha o tipo de coisa que eles estavam pedindo para Jesus. Não é loucura? Quantas vezes a gente não pede esse tipo de coisa para Deus? A gente está diante do Senhor Todo-Poderoso, a gente pede coisas tão sem sentido. E aí eles queriam então ser os maiorais, eles queriam mandar, eles queriam ser os maiores no reino do céu. Ao que Jesus disse assim: se você quer ser o maior, então seja o menor, sirva. Mas aqui eles estavam com todo mundo, e eles já não queriam mais ser os maiorais, eles não estavam mais atrás do que era bom para eles só, eles queriam o Espírito Santo, eles estavam orando a mesma coisa que todo mundo, eles já não estavam mais preocupados em posição, eles não estavam mais preocupados com o ministério, eles queriam o Espírito. Ali também estava Pedro, que há pouco tempo atrás tinha negado a Jesus 3 vezes, ele que era um dos líderes dos discípulos. E ele estava lá orando. E aquele não era um lugar onde as pessoas estavam apontando: ah não, Pedro está aqui, Pedro acabou de negar Jesus, ele não pode estar aqui com a gente, por que ele agora está aqui orando conosco? Não. Ah, Tomé
Tomé nem acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Como é que ele está aqui agora, todo espiritual? Não tinha isso, meus irmãos, porque o lugar da comunidade, ninguém fica apontando um para o erro do outro, analisando a vida do outro, porque a cruz nos uniu, porque o sangue de Jesus nos salvou, então agora nós não temos mais separação, nós queremos a mesma coisa. É o lugar da comunidade. Ali as pessoas não estavam correndo atrás de posses, de dinheiro, de ascensão pessoal, elas só queriam uma coisa, era o lugar da unidade, era o lugar da comunidade, onde eles oram por uma só coisa e têm o mesmo coração. É ali que o Espírito Santo se manifesta. Existe um escritor, existiu, há muito tempo atrás, ele é conhecido como o pai de uma corrente de pensamento filosófico muito grande, chamado existencialismo. É o dinamarquês Søren Kierkegaard. E Kierkegaard escreveu um livro, e o título dele me chamou muita atenção, que diz assim: a pureza do coração é querer uma só coisa. Pureza do coração é querer uma só coisa. E eu achei interessante, porque pureza do coração geralmente contrasta com pecado, né? Pureza, pecado, impureza. Eu sempre pensei assim. Mas ele apresentou isso dizendo: olha, quando o nosso coração está fragmentado em muitas vontades, o nosso coração não é puro para diante de Deus. Quando a presença de Deus nos atrai, tanto quanto qualquer outra coisa, nós não queremos uma só coisa. É a oração do salmista, não é? Uma coisa peço ao Senhor. Não são duas, é uma só. Eu quero estar diante da presença de Deus. E essa oração feita em comunidade, quando todos nós entendemos isso, e nós falamos: Senhor, eu não estou aqui para pedir carro, casa, eu não estou aqui para pedir nada, senão que o Senhor mande o teu Espírito. É a oração da comunidade, é a oração que não diz respeito só a você, mas ao seu irmão. Não diz respeito só às suas coisas, só ao seu quintalzinho, mas diz respeito à família de Deus. Meus irmãos, isso é muito poderoso. Quantas vezes você parou para orar, além de orar pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelas suas coisas, pelas suas finanças? Quantas vezes você parou para orar pela salvação de todas as famílias de Campo Grande? Todas as células da nossa igreja, todos os líderes, não só a sua célula, não só a sua rede, é a sua igreja, é a sua comunidade de fé. Nós estamos juntos aqui, vamos desejar uma só coisa, vamos caminhar em direção a Deus, juntos, vamos buscá-lo. Esse é o ambiente da comunidade, onde as pessoas não são mais egoístas, assim como Simeão, que aguardou tantos anos pela libertação de todo Israel e dos gentios. Ele podia ter orado só por si mesmo, né? Só pela casa dele, só pelas coisas dele, mas a visão dele englobava tudo. Ele tinha a visão do próprio Deus. Então, meus irmãos, se nós desejamos que esse ano seja na nossa vida o ambiente onde o Espírito se manifesta, vamos obedecer. Esse é um ambiente de obediência, é um ambiente de expectativa, de vontade, de não parar de buscar, de sempre orar, dizer: Senhor, aqui estou eu mais uma manhã diante do Senhor, eu te louvo pela vida, e antes de apresentar o meu dia, antes de pedir pelo meu trabalho, antes de pedir pela minha família, antes de pedir pela minha saúde, eu quero te pedir: Senhor, envia o teu Espírito, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito, é a única coisa que eu quero, Senhor. Se o Senhor me encher do teu Espírito, todas as outras coisas vão entrar no lugar, vai dar tudo certo, mas eu quero ser cheio do Espírito, essa é a expectativa. E em último lugar, o Espírito se manifesta no ambiente da comunidade, onde as pessoas não estão mais preocupadas apenas consigo próprias, onde elas não estão mais correndo atrás dos seus próprios interesses, mas onde a comunidade de fé tem o mesmo desejo e a mesma oração. Amém? Vamos experimentar isso esse ano. Prepare o seu coração com obediência, com expectativa, com comunhão, com comunidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito, louvamos o teu nome nessa manhã e te agradecemos pela tua palavra. Senhor, é tão maravilhoso
que a Tua palavra nos ensina que nós podemos esperar no Senhor, que o Senhor cumpra as Tuas promessas. Deus, e às vezes nós tratamos a promessa de sermos cheios do Espírito como se nem fosse real. Ah, Senhor, eu já orei por isso tanto tempo e nada aconteceu. Eu já pedi tanto isso para o Senhor e não deu em nada. Mas, Senhor, assim como os Teus discípulos que tinham pescado uma noite inteira sem sucesso, sob a Tua palavra, nós vamos lançar de novo as redes. E vamos para a Tua presença dizendo: Deus, o que nós precisamos é do Teu Espírito. Nós precisamos ser cheios, nós precisamos da Tua vida, nós precisamos da vida plena, nós precisamos, Senhor, do quebrantamento real, nós precisamos, Senhor, amá-lo acima de todas as coisas, nós precisamos buscar o Teu derramar, ó Deus, sobre toda a nossa igreja, sobre todas as igrejas de Campo Grande, sobre o nosso país. Senhor, envia o Teu Espírito sobre a nossa nação, enche-nos como igreja. Deus, essa é a nossa oração. Aqui estamos como aqueles 120, e nós, Senhor, o Brasil está tão preocupado com outras coisas, o Brasil está preocupado com Copa, o Brasil está preocupado com política. Senhor, nós queremos o Teu Espírito, nós queremos o Teu Espírito, porque se a Tua igreja for cheia do Teu Espírito, isso vai vazar para a nação, e a nação vai ser abençoada. É a única maneira de nós cumprirmos a nossa missão, é cheios do Teu Espírito. Então, Senhor, nós queremos aprumar o nosso coração na obediência, ainda que seja difícil mexer em algumas áreas, nós vamos tocar nessas áreas, nós vamos Te obedecer, nós vamos dizer sim para o Senhor. É obediência. Senhor, nós enchemos o nosso coração de expectativa, que o Senhor vai cumprir a Tua promessa. Talvez algumas pessoas aqui não vão estar atentas quando isso acontecer. Talvez elas vão estar na Galiléia, vão estar em outros lugares, querendo outras coisas. Mas, Senhor, um povo vai provar da Tua manifestação. Eu sei disso, porque o Senhor é fiel para cumprir. Então, cumpre a Tua promessa. Nós vamos desejar esse cumprimento todos os dias, ó Deus, diante da Tua presença. Enche-nos do Teu Espírito. O Senhor prometeu fazê-lo. Enche, o Senhor é fiel. Enche-nos em nome de Jesus. E Deus, nós queremos, ó Pai, ter os olhos abertos para toda a comunidade, para algo que vai abençoar todas as pessoas, não só a nós mesmos, não os nossos próprios desejos egoístas, mas a todos, ó Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nós oramos no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Receba em nome de Jesus, que a graça do nosso Deus, poderoso Pai, que as consolações do Espírito Santo e o poder de Jesus com o sangue, que nos cura, que nos aperfeiçoa, esteja com o povo de Deus, com a tua vida, com a sua família, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na paz.